Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E chegamos ao episódio de número 71 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Estou aqui gravando numa terça-feira, dia 1º de outubro para vocês. Hoje é dia 2, quarta-feira, 6 da manhã. Mas tá um calor de 33 graus, com sensação térmica de 35 graus em Curitiba, Paraná, Brasil. O calor de Curitiba é pior do que de qualquer outra cidade, é impressionante, eu tô derretendo. E vamos lá, gente, estou regravando, na verdade, esse episódio, porque eu gravei ele ontem. E algo me incomodou, aí eu acordei hoje cedo, escutei o comecinho do podcast, o comecinho da gravação, fiquei, acho que eu não cheguei lá. Então meu compromisso aqui não é com o trabalho que dá fazer um episódio, mas é com a qualidade do que eu entrego pra vocês. E se eu sinto que um episódio não chegou no nível que eu gostaria, eu jogo fora e eu regravo. Isso já aconteceu várias vezes. Mas aqui nesse caso específico, cara, eu escutei 5 minutos e falei, eu não cheguei lá. Então, hoje eu espero chegar. Então, vou regravar aqui. E bom, o tema de hoje, como vocês já viram, é a cultura dos relacionamentos. E por cultura, galera, eu quero que vocês entendam como o conjunto de regras, mitos e costumes que a gente tem quando a gente se relaciona afetivamente com alguém ou com alguém. Isso vai desde coisas simples, né, como as regras para os primeiros encontros, e até coisas mais complexas, né, como as infinitas formas de se relacionar, a comunicação de qualidade, as expectativas que a gente cria no começo, as boas e as ruins, a solução de conflitos e, claro, as toxicidades que a gente tanto conhece e com as quais a gente sofre. Então hoje a gente vive numa cultura de relacionamentos que ela tem uma tendência agressiva. Eu vou explicar isso ao longo do episódio. Então o objetivo de hoje, gente, é entender como que a nossa cultura para os relacionamentos, nossa cultura relacionamental, por assim dizer, sei lá, forcei a barra, pode ser bem negativa ou sabotadora. E eu quero investigar com vocês qual é a origem dessa cultura e o que a gente pode fazer a respeito, tá bom? Então ao longo do episódio vocês vão entender aonde eu quero chegar. Beleza? Vamos nessa então. Lembrando que vocês podem acompanhar meus vídeos lá no TikTok e também no Instagram. Tá? É só me procurar pelo @edu.baggio. Tem um link agora na descrição. Na verdade, todo episódio tem, eu só esqueci de falar. Então, aqui na descrição do episódio no Spotify ou no Amazon Podcast, enfim, a parada da Amazon, tem lá o link do TikTok, do Instagram, do meu e-book e também tem o da minha consultoria. Tá bom? E antes da gente começar, já deixo avisado que tem uma enquete hoje, como todo episódio tem, e a enquete de hoje é: você segue padrões ruins de cultura nos seus relacionamentos? E tem lá 4 opções. Cara, faço tudo errado. Ou fui ruim, mas melhorei, né? Como uma pessoa num relacionamento. Errei só um pouco ou sempre mandei bem. Então tem ali a enquete para vocês responderem. E também, gente, assim, fiquem sempre à vontade para fazer comentários aqui sobre o episódio, o que vocês gostaram, fazer outras indagações, ou simplesmente me conta como que você conheceu aqui o podcast Relacionamento é Coisa Séria. Aqui no Spotify tem uma caixinha de perguntas. Você pode falar o que você achou desse episódio. Você pode falar o que você quiser, tá bom? E muito bem, como que eu cheguei nesse termo da cultura, né? E esse episódio, ele tá sendo fermentado dentro de mim há mais ou menos um ano. Então são coisas que eu fui observando e que de certa forma eu trago em quase todo episódio, mas hoje eu quis compilar nessa ideia de cultura, nessa ideia de crenças que a gente tem e que são difíceis de quebrar. Vocês já vão entender, tá? Então, de onde que veio isso? Veio de 3 fontes. Primeiro, a minha própria experiência de vida, né? Percebendo os relacionamentos na minha família, com os meus amigos, com as minhas namoradas, com as minhas esposas, enfim, eu percebi esses padrões, coisas que eu fiz de errado, coisas que elas fizeram de errado. Também percebo isso nos meus clientes e também nos seguidores. E nos meus clientes da consultoria, eu percebo que muitas vezes as pessoas que sofrem por amor ou sofrem diante de um término, elas não sofrem por serem pessoas ruins, ou por serem pessoas com má índole, ou por serem pessoas que sofreram algo realmente colossal. Mas é porque são pessoas que que acreditam, têm crenças que são erradas, que são distorcidas e são muito teimosas
em não querer mudar isso. Então, muitas vezes, cara, quando eu pego um cliente novo, a gente começa a trabalhar, principalmente quando a consultoria vai para 1, 2, 3 meses, eu percebo que as 4 ou 8 primeiras conversas seriam o primeiro e o segundo mês de consultoria, né, a gente tem ali conversas semanais de 1 hora, eu percebo que, cara, o problema da pessoa não é o ex-namorado, não é a forma de amar, não é propriamente algum trauma de infância, mas a pessoa tem crenças que vêm da sociedade e ela não consegue se livrar ou agir diferente, por mais que o coração dela mande ela agir diferente. Por exemplo, eu atendo muitas mulheres que foram traídas em relacionamentos. Elas querem perdoar o marido de alguma forma. E aí quando eu escuto a história, ela é muito pior do que eu imaginava. E eu fico perguntando, mas por que você não se livra disso? Ah, porque na nossa sociedade, todo homem trai, mas eu vou ficar sozinha, mas acho que a culpa é minha. Eu falo, da onde? Né? Então, são crenças. E a pessoa não quer sair do relacionamento porque, mas daí se eu sair, vou ter que começar tudo do zero, vou ter que conhecer gente nova. Falei, tudo bem, mas você vai ficar num relacionamento em que você foi traída, em que a pessoa foi infiel? Ah, mas isso é melhor do que voltar pro mercado e começar a conhecer gente do zero. Eu fico, meu Deus, por quê? Ah, porque eu já passei dos 30. Ah, porque eu tô um pouco gordinha. Ah, porque... E eu fico... Então, assim, a pessoa tá realmente num modo de resistência tão grande que ela percebe que ela não tem saída. E às vezes a minha maior dificuldade não é nem sarar a pessoa, é mostrar pra ela que o caminho que ela escolheu não é bom. Só que daí entra a crença, né? A cultura, e é difícil a gente vencer isso. E dos meus seguidores, o que acontece muito é o seguinte, são pessoas que me perguntam o que eu acho disso ou aquilo, me mandam mensagem no privado, né? Tipo, Edu, olha só, conheci um cara faz 2 meses, a gente tá assim assado, ele sumiu por 2 semanas, não me deu nenhuma satisfação e voltou agora, só pediu desculpas, o que eu faço? Pô, isso é horrível, né? Imagina uma pessoa sumir por 2 semanas, eu ficaria bem chateado. Ah, mas daí sabe que eu fiz algo errado? O que você pode ter feito de errado pra uma pessoa ficar 2 semanas sem falar com você? O problema é ela. E mesmo que você tenha feito algo errado, pra você ficar 2 semanas sem falar com você, só fala, olha, não gostei de tal coisa. E aí, geralmente, o seguidor ou a seguidora me pergunta, tá, Edu, e por que você acha que ele sumiu por 2 semanas? Eu falo, que tal você perguntar pra ele? Daí eu já escutei, pessoas já me deram um branco do tipo, pô, você não é um especialista em relacionamentos? Eu falo, sim, eu sou um especialista em relacionamentos, mas eu não sou um especialista no seu relacionamento. Então, ele pode ter sumido por ciúmes, por ser evitativo, por ser egoísta, por ser irresponsável, porque não tá afim de você, porque acha que você é uma trouxa e vai aceitar ele de volta, como você tá aceitando agora. Que tal você perguntar pra ele? Pô, Edu, mas, cara, eu não tenho bola de cristal, entende? Então, eu percebo essa resistência que faz parte de uma cultura. E assim, trazendo a minha experiência um pouco, né? Eu lembro de um namoro que eu tive bem depois da minha adolescência, eu estava na faculdade. Eu estava com essa garota já fazia 1 ano e a gente começou a brigar muito. Eu era extremamente ansioso e ela era extremamente evitativa. Só que a gente nem sabia que existia isso na época. Então a gente teve muito problema. Aí teve um momento que a gente decidiu ficar 1 semana sem se falar porque realmente não tá dando certo. Cagada. Beleza, e ficamos 1 semana sem se falar. Nisso a mãe dela ficou muito preocupada porque viu que a gente tava muito apaixonado, viu que a gente tava se amando bastante, que era um relacionamento bonito apesar dos problemas. E ela veio conversar comigo, essa minha sogra. A gente tava sentado no carro, assim, conversando na frente do meu apartamento. E ela falou assim, olha, você e a Maria, vamos supor que o nome da menina seja Maria, você e a Maria estão tendo muito problema e tal, então vamos rever o que tá acontecendo? E eu tava muito magoado, a Maria também tava muito magoada. E ela perguntou como é que eu tava me sentindo, né? A mãe da Maria perguntou como é que eu tava me sentindo. Eu falei, olha, eu gosto muito da Maria, mas porra, ela faz uns negócios assim que papapá, ela também reclama que eu faço tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas eu sou desse jeito, e meus pais sempre foram assim, papapá, e ela não entende que... E aí a mãe da Maria me olhou e falou assim, Edu, só te perguntar uma coisa, então você segue os padrões dos seus pais, da sua família. Seu pai tá casado com a sua mãe? Eu falei, não, estão separados há 10 anos. Pois é. E eu tô casada com o pai da Maria? Eu falei, também não. Então, pois é. Percebe que a gente, se você seguir o nosso padrão, provavelmente vocês vão terminar também? Eu falei, nossa, pior que é verdade. Então, assim, ela questionou o que a gente estava levando como cultura dos filmes, das novelas, dos padrões dos nossos pais, dos nossos amigos, que são relacionamentos tóxicos, em que o ansioso irrita o evitativo irritado se afasta, ou o evitativo irrita tanto o ansioso que o ansioso briga. Então, isso é uma questão de cultura. E ela quis apontar isso pra mim naquele momento, né? Então essa problemática que ela trouxe, que a mãe da Maria trouxe, é uma problemática de uma cultura da normalização da briga, da normalização dos ciúmes, da traição, da vingança afetiva e dos relacionamentos tóxicos, né? E pra gente começar a entrar nesse assunto da cultura com mais profundidade, a primeira cultura que eu quero trabalhar, agora sim, nesse episódio vai ser curto, que eu tenho 2 outros episódios que falam sobre isso. Um deles é o episódio 65 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, em que eu falo sobre o machismo e o feminismo nos relacionamentos, né? E uma coisa que eu percebo muito do machismo,
até foi uma seguidora e uma ex-cliente que me apontou, que foi o seguinte. Que essa coisa do homem que eu digo, o homem, não a mulher, o homem, do masculino, do macho, né? Não querer demonstrar afeto, ou não querer demonstrar fragilidade perto das pessoas porque não quer parecer menos homem. Então esse é o primeiro ponto de cultura que a gente vive hoje no nosso país. E no episódio 65 eu aprofundo. Então o primeiro ponto que a gente tem é realmente essa questão de que o homem tem que ser difícil, não pode mostrar fragilidade, não gosta de falar sobre afeto, daí a menina quer conversar sobre sentimentos, quer fazer DR, quer falar sobre o que tá indo mal na relação, e pro cara tá sempre tudo bem, contanto que tenha cerveja, contanto que tenha sexo, contanto que ele pode fazer as coisas dele, ele não tá nem aí porque a menina sente. Lógico, tô sendo radical aqui, mas isso acontece muito. Então a gente já vive numa cultura de machismo muito forte, em que a mulher é muito negligenciada, e o homem não pode demonstrar afeto, e quando demonstra, é viadinho, né? Ou é sensível demais, o homem não pode mostrar sentimentos. O primeiro ponto também que eu quero pegar aqui é sobre um termo da psicologia que se chama rigidez cognitiva. Isso é mais voltado para pessoas muito teimosas ou muito inflexíveis, que têm as suas crenças e não querem ceder. Então, só que eu vou expandir isso para vários pontos dentro de uma cultura popular de relacionamentos que a gente tem aqui no Brasil. Que são duas frases que eu escuto muito. E aqui eu vou fazer um apontamento bem delicado, mas é importante, que é com as mulheres, tá? Que eu escuto mais essa frase vindo de mulheres, sejam clientes ou seguidoras. E é uma queixa que elas falam assim: Edu, o cara tá reclamando, não sei o quê, tô tendo um problema, o cara reclama que eu sou muito nervosa, que eu sou muito isso, sou muito aquilo, sou muito ciumenta, sou muito controladora. Aí ele me pede calma e, já falei pra ele, eu sou assim, então me aceite como eu sou. Né? Que eu discuti um pouquinho no episódio sobre machismo e feminismo, em que a gente hoje existe também uma distorção do que é o feminismo. Ele está se tornando exagerado ao ponto de algumas mulheres simplesmente tratarem os homens como inimigos. Homem não presta, eu sou assim, me aceite como eu sou, não vou ficar sendo macho a me agradar. Então, assim, eu acho isso muito complicado, porque o que as garotas que pensam assim, não são todas, é uma minoria ainda bem, o que elas pensam? Eu sou assim, me aceite como eu sou. Mas o cara também pode pensar assim, que ele também é assim e vai querer que você aceite ele como ele é. Então é muito fácil quando a gente quer ser de um jeito, mas quer que o outro mude pela gente. Eu sou desse jeito, mas o homem tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, o homem tem que pagar o primeiro encontro, o homem tem que convidar, o homem tem que beijar, o homem tem que ter iniciativa pra sexo. Porra, velho. Tá, mas o cara não quer te beijar. O cara também quer ser beijado. O cara também não quer pagar todas as contas pelo resto do relacionamento. O cara não quer também fazer só suas vontades. O cara também não quer ali gastar 3, 4 noites pra descobrir como é que você gosta de gozar, o que você gosta na cama, sendo que ele não conhece nada do seu corpo e cada mulher gosta de um jeito e cada homem também gosta de um jeito diferente. Então assim, fica muito complicado quando a gente é tão rigoroso assim, tipo, eu sou assim, me aceite como eu sou. Ok. E algumas mulheres falam, eu vou ficar bem sozinha. E não é bem assim, a gente sabe que não é. E dos homens, eu escuto a mesma coisa, só que de outra forma, que é, eu não vou mudar por ninguém. Ok, você não vai mudar por ninguém, tudo bem. Só que também, talvez ninguém mude por você também. Aí fica todo mundo sozinho, né? Então, esses dois exemplos revelam... Caramba, desculpa, me distraí aqui, gente. Aqui no meu vizinho, tem um cachorro, que é um cachorro grande. Olha, tá latindo, não sei se vocês vão ouvir. Ele ficou a tarde inteira sozinho, tadinho. Falei disso no episódio 70 sobre o que eu aprendi com os animais, os relacionamentos. Ele tá sozinho, e um cachorro sozinho geralmente uiva. Só que o uivo dele é igual de um lobo e é tão sombrio que eu fico com medo escutando. Porque às vezes ele uiva de noite e eu fico, caralho. Enfim, me distraiu aqui. Então, voltando lá. Então, essa questão de eu sou assim, me aceite como eu sou, ou não vou mudar por ninguém, revela uma criticidade extrema. Então, você acha que todo mundo tá errado, só você tá certo, não vou mudar por ninguém, se adaptem a mim, nossa... Olha como eu sou egoísta, olha como eu sou lindo, maravilhoso, gostoso, sensual. E também de um julgamento. O outro é que tem que me aceitar. O outro está errado. E eu tô sempre certo, tô sempre certa. E acho que isso traz uma visão unilateral do relacionamento, sendo que cada um de nós concebe relacionamentos amorosos de uma forma diferente. Então acho muito complicado quando você simplesmente fala, eu sou assim, me aceite como eu sou, e você se esquece que pro outro o relacionamento também é diferente. Ele também quer ser aceito como ele é. Aí ficam os dois egoístas e a relação não avança. Né? E acho que isso também envolve muito a questão das diferenças na comunicação. Tem mulher que não quer falar nada sobre ela. Não tem que dar satisfação, não tem que falar nada, blá, blá, blá. O cara que adivinha o que eu quero. E o cara do lado dele não quer se comunicar. Por mim não tem DR, a gente só vai no cinema, faz sexo, assiste um filminho, dá um rolê no shopping, é isso. Então fica muito difícil da gente conseguir ter um bom relacionamento, que a gente tá numa cultura em que o machismo prevalece, aí a mulher, pra combater o machismo, se torna uma feminista extrema e, também não vou mudar.
Aí ficam os dois em extremos, machismo horroroso e o feminismo extremo distorcido, em que ninguém colabora com ninguém. Pronto, não tem relacionamento. Só que eu acho que esse tipo de postura do tipo, eu sou assim, me aceite como eu sou, ou eu não vou mudar por ninguém, é uma puta hipocrisia. A gente entra naquele negócio, eu não vou mudar por ninguém. Tudo bem, se não quer mudar por mim, não mude. Mas a gente não se relaciona, daí ninguém se relaciona. Só que entra muito no papo de eu posso ser rígido, mas você não seja rígido. Porque geralmente quem fala, eu sou assim, me aceite como eu sou, também não gosta do que você faz, do que você fala, né? Então assim, nessa hipocrisia então entra essa dificuldade de assumir os erros e a terceirização da culpa. É sempre culpa do outro. Eu sou desse jeito, me aceite como eu sou, se você não gostou, azar o teu. Ok, só que você não percebe que às vezes você tá sendo grosseiro, que você tá sendo egoísta, que você não se comunica direito, que você só quer fazer as coisas do seu jeito, que você só quer ir nos restaurantes que você gosta, você só quer ouvir a música que você gosta, porque o outro não, o outro... Ah, eu não suporto samba. Pô, mas o cara adora samba. Ah, mas não suporta samba. Porra, mas... É o estilo musical, é o jeito que ele gosta. Ah, não, se o cara gosta de samba, então não vai se relacionar comigo. Pô, mas o cara tem tudo a ver com você, exceto o gosto musical. Será que não dá pra ser um pouquinho mais flexível e tentar encaixar? Não, não quero saber. Ok. Então tá tudo bem, né? E outro ponto que eu vejo também nessa rigidez cognitiva são os anti-emocionados, né? Que aquela galera que... eu escuto isso de algumas garotas, mas também de alguns caras. Mas quando eu vejo garota eu acho mais curioso, assim, que é o... não querer se comunicar. Ah, eu não quero mandar mensagem bom dia, também não vou dar boa noite. Se eu sair com as minhas amigas, não vou avisar. Ou o cara fala, se eu for sair com os meus amigos, eu não aviso de nada. Eu tenho dia de ficar 3 dias sem me comunicar. E mulher que fica pedindo mensagem, é tudo emocionada e carente. Fica bem difícil da gente seguir dessa forma, né? Porque algumas pessoas eu percebo que é um modo cultural também que tá acontecendo hoje no Brasil, no mundo, que é 2024, que é o seguinte. Muita gente entra no relacionamento e quer manter o modo solteiro, né? Até teve um dia, cara, um cliente que eu atendi, que tinha brigado com a namorada, falou, Du, me ajuda e tal, daí a gente foi conversar. Ele falou assim, cara, minha namorada tá puta, que a gente tá junto há 2 anos e eu baixei o Tinder. Falei, porra, mas você queria o quê? Que ela aplaudisse, agradecesse? Ele falou, não, mas eu entrei no Tinder, Du, não pra atrair ela, é que eu quero validação. Eu quero, minha autoestima tá meio baixa, eu quero um monte de mulher me elogiando. Falei, cara, mas você entrou no Tinder, que é um espaço pra outros relacionamentos. E você tá dentro de um relacionamento sério, agora você tá namorando, você não tem que estar no Tinder. Ele falou, mas Edu, eu sou assim. Ela tem que aceitar como eu sou, eu não vou atrair ela. Eu falei, cara, você tá no Tinder, você tá errado. Não tem por que você tá ali. Você quer validação, peça pros seus amigos, ou peça pra sua namorada. Por que não tá te validando? Ah, ela não me elogia mais. Então conversa com ela, não precisa entrar no Tinder. E cara, isso é história pra boi dormir. Você pode até enganar a tua namorada, mas a mim você não vai enganar. Eu sei que você entrou lá porque você quer sair com alguém. Então eu escuto esse tipo de coisa. Que é justamente essa coisa, eu quero validação, eu sou desse jeito, me aceite como eu sou. Vai com Deus. Agora, imagina se a garota dele entrar no Tinder. Ah, o papo é outro, né? A gente sabe como é que é a hipocrisia. Vamos ao próximo tópico, que é regras nos relacionamentos. Bom, e onde que eu quero chegar com esse assunto, né? As regras, são... Eu separei aqui algumas frases que eu escuto de clientes e seguidores, e que eu escuto na vida também, que eu acho que são injustas e que não representam algo positivo pra gente. E muita gente cai na minha consultoria ou cai em consultórios de psicanalistas, psiquiatras e psicólogos justamente por acreditarem tanto nisso, sem saber que essa crença não tem nada a ver com a sua vontade pessoal. Então assim, eu acho que uma cultura é ruim quando você acha que tem que fazer algo só porque a galera quer. Por exemplo, como eu sou uma pessoa bem disruptiva, eu sempre me uso como exemplo aqui porque é um bom exemplo. Eu gosto de cobra. A maioria das pessoas acha nojento ter uma cobra em casa. Mas só porque a cultura da fofofauna gosta de cachorro e de gatinho, não quer dizer que eu não posso ter cobra. Sendo que ela é legalizada. O Ibama sabe que eu tenho e tá tudo certo, né? Eu sou um cara que adora o rock pesado. Metal, grunge, Nirvana, Iron Maiden, Linkin Park, Metallica. A maioria das pessoas não suporta mais rock. Só escuta, sei lá, sertanejão, pop, música pop. Não, já falei, outro estilo. Sambinha, tal, coisas mais leves. Eu não preciso deixar de gostar de metal só porque metal não é mais o estilo de música mais em evidência hoje, né? Então assim, então não é só porque as pessoas, sei lá, não gostam mais de jogar videogame ou chegam à idade adulta para jogar videogame que eu tenho que parar. Tem muito jogo que é só para adulto, né? Então assim, só que eu percebo que no relacionamento muita gente gosta de metal, mas não quer gostar de metal porque metal é coisa do capeta e metal é coisa de adolescente que fica em casa ouvindo música pesada. E não é assim. Então não precisa ser dessa forma. Eu gosto de ser eu mesmo, né? Então essas regras, a primeira que eu muito escuto e que eu acho bem complicada, que é a seguinte.
Que existe um tempo certo pra você conhecer novas pessoas depois de um término. Terminei com Mariazinha, terminei com Joãozinho. Então, como ela tá mal, eu só posso conhecer outras pessoas ou começar a namorar daqui 3, 6 meses. E teve um vídeo que eu postei em que eu tive uma conversa longa com um seguidor, né? Não sei nem se essa pessoa seguia, mas falou assim, que eu falei, qual que é o tempo certo pra conhecer novas pessoas depois de um término? Terminou, dia seguinte, cara. Vocês terminaram por um motivo, vocês terminaram pra conhecer outras pessoas. Aí começaram a discutir lá, mas você tem que se recuperar, e é uma falta de respeito com outra pessoa. Mas, cara, você terminou justamente pra poder ficar com outras pessoas. Eu tenho que dar um tempo. Depende, cara. Às vezes o relacionamento tava bosta, o relacionamento era tóxico, só tinha briga, você era humilhado ou humilhada, você saiu. Deu 2, 3 dias, você conheceu uma pessoa super legal que tá te tratando bem. Mas você precisa se recuperar. Mas às vezes, justamente, a recuperação é o término. Você tirou aquela pessoa da sua vida, você tá muito melhor. E, gente, eu conheço uma galera que termina e fica super bem. E se sente livre. E vai conhecer outras pessoas. E vai fazer outros hobbies. E vai, processar outras coisas de outras formas. Vai se conhecer muito melhor. E às vezes uma nova parceira, um novo parceiro ali, logo de cara é muito bom. Assim como tem pessoas que terminam o relacionamento e ficam 2, 3 anos solteiras pra se descobrir. Depende do tempo de cada um. Então, assim, então eu escuto muito de clientes e seguidores. Mas se ele já está se relacionando de novo tão cedo, é porque ele não me amou. Errado. Isso é uma regra besta. Porque, assim, eu escutei isso já de ex-namorada. Você terminou, você não tá sofrendo. Eu falei, não é que não estou sofrendo. Eu estou cuidando de mim mesmo. Eu não preciso ficar divulgando no Instagram como eu tô me sentindo mal. E outra coisa, eu te amei enquanto a gente tava juntos. E aí, depois de 4 anos de relacionamento, no último ano eu já não tava me sentindo tão conectado. E aí o amor acabou. Eu não vou amar uma pessoa pra sempre. Até gostaria, mas vocês sabem que os sentimentos esfriam depois de um tempo. Se tem compatibilidade, acalma. Então a gente não tem que julgar o amor de uma pessoa pela gente, pelo que acontece depois do término, mas sim pelo começo, pela metade do relacionamento. Se vocês ficaram juntos 4 anos, 10 anos, 20 anos, é porque teve amor em algum momento. Só que acabou. Então a gente tem essa mania, essa regra de achar que a pessoa se recuperou muito rápido, então não me amou. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que saem de relacionamento e já engatam e tá tudo certo, né? Outra regra clássica que eu escuto muito: sexo no primeiro encontro é pressa. Não é. Gente, sexo casual é uma coisa super normal. O que tem que acontecer? Importante que seja consentido e que ambos ali estejam procurando exatamente a mesma coisa. É por isso que aplicativos como Tinder, como Happn, como Bumble, como Scambau, tem lá. Você pode colocar, estou procurando um relacionamento, ou quero novas amizades, que eu acho meio estranho estar no Tinder para procurar amigo. Vai fazer um curso de espanhol. Você não encontra amigos no Tinder, mas enfim, foda-se. Quero algo casual. A pessoa disse ali, eu quero algo casual. Aí você vai brigar com um cara que você deu match com ele primeiro. Você curtiu o cara, é casual, mas é que você achou ele gatinho, né? Aí deu match. Aí você quer um relacionamento com um cara que quer casual. Porra, por isso que eu acho importante fazer perguntas no começo. O que você está procurando? Eu quero casual. Não, eu quero relacionamento sério. Perfeito, se você quer relacionamento sério e eu quero casual, a gente nem sai. Ou sai no casual, mas você tá afim disso? Não, então pronto. Agora, ficar zangado ou zangada com isso, achar que, o cara quer casual e você deu uma chance pra ele já quer transar com você no primeiro encontro, você sabia que era casual é isso, né? E então eu acho complicado a gente brigar quando o outro quer outra coisa, mas essa outra coisa foi informada, né? E algumas garotas falam, mas tem cara que não avisa, ou que se finge que quer ficar com a gente, que quer um namoro só pra comer a gente. Tudo bem, mas daí o problema é a mentira e não o sexo no primeiro encontro. Que, gente, tem muita gente que eu já tive vários primeiros encontros que teve sexo, e muitos primeiros encontros que não tiveram sexo, nem beijo teve, só foi ter beijo no terceiro encontro. Acontece, então não tem regra, tá? Depende da química de vocês dois. Nossa, tô bebendo muita água hoje, gente, tá muito quente. Outra regra clássica, homem sempre volta. Haha, vai nessa. E eu vejo muitas mulheres que terminam com o cara pra fazer ele voltar. Vou testar o amor do cara. Eu vou ver se ele realmente gosta de mim. Vou causar ciúmes, eu vou terminar pra ver se ele vem correndo atrás. Gente, o que eu atendo de clientes mulheres que vêm assim, terminei com o cara não voltou. Eu falei, você terminou com ele. Eu tava testando, eu queria que ele provasse que me ama. Eu falei, cara, então antes de terminar, chega pra ele e fala assim, olha, não tô me sentindo validada, não sinto a gente conectado, não sinto que você tá gostando tanto de mim assim. Então, cara, o que você quer? Então o cara vai te falar, olha, realmente não tô muito afim. Agora, se o cara falar que sim, e depois terminar com você, ele mentiu, mas pelo menos ele
saiu da sua vida, né? Então, assim, essa história de que todo homem volta, não, é verdade, tá, gente? E eu atendo muitos homens que me procuram, tipo, cara, eu quero terminar esse relacionamento. Ele termina e nunca mais quer saber da mulher. E tá tudo bem. Então parem com essa ideia, tá? Outra cultura que eu acho muito triste na nossa sociedade, que é homens e mulheres não podem ser amigos. E se você tá namorando, você não pode ter... Eu, por exemplo, se estiver namorando, não posso ter amiga mulher. E se a minha namorada não pode ter amigo homem. Eu acho isso tão besteira, gente. Até porque eu tenho muito mais amigas do que amigos. E daí entra nessa história de, você preciso pedir autorização pra sair com meus amigos, porque tem amigo meu que tá solteiro, eles vão ficar dando em cima de mulher no bar, eu vou estar no meio, e daí minha namorada acha que eu vou trair ela. Cara, todo homem, toda mulher tem direito a ter amigos do gênero oposto, né? Homens têm direito de ser amigos de mulheres. Aí tem uns caras... Eu vi uma influenciadora uma vez e falou assim, mas mulher não pode ser amiga de homem, porque mulher não pode ver um homem bonito que já quer sentar na piroca. Eu falo, cara, nada a ver. Então quer dizer que homens e mulheres só servem pra transar. Eu não posso olhar pra uma mulher e não desejar ela. Eu tenho que desejar toda mulher. Então se a mulher é minha amiga, eu tô querendo comer ela. É uma regra imbecil. E eu percebo, cara, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, acho que eu já falei isso aqui no podcast. Faz uns 8, 9 meses que eu não vejo ele. Porque a namorada dele não deixa ele sair sem... não deixa ele sair sem ela. Só que ela tá em outra... Enfim, ela tá ocupada com outras coisas, ela nunca tem tempo. E aí eu não posso ver meu amigo. Porque, ela tem ciúmes. Eu fico, meu Deus, gente. Então daí a gente começa a entrar no modo controle. E eu acho muito triste, assim, quando a gente tem que cortar amizades porque o nosso parceiro não quer aquela amizade, porque tem ciúmes, sendo que nem vai rolar nada. E aí o que o cara faz? O que a menina faz? Termina essas amizades. Eu prefiro terminar o relacionamento, porque, quem que vai me separar dos meus amigos, sendo que eles são tão importantes pra mim, né? Próximo ponto, que é bem polêmico, que tem a ver um pouquinho com essa questão do sexo no primeiro encontro, que é o seguinte: mulheres que não querem ser, abre aspas, marmita, fecha aspas. Cara, eu já escutei isso de muita ficante. Teve uma vez uma menina que faz muito tempo, uns 10 anos. A gente tava ali conversandinho, tal, deu match no Tinder, conversa. Uma hora eu falei assim, vamos sair. A gente foi, saiu, não rolou beijo. Voltei pra casa, beleza. No dia seguinte, que era um sábado, eu falei, olha, a gente podia sair e tal. Se você quiser vir aqui em casa, a gente assiste um filminho. Ela falou assim, você já tá me tratando como um pedaço de carne. Eu falei, cara, mas a gente tá aqui pra se conhecer, pra se beijar, pra transar, pra ser amigos, pra ter um relacionamento. E se eu não transar com você, eu não tenho como saber se eu gosto de você mesmo ou não. E pra poder saber se eu gosto de você mesmo ou não, a gente tem que transar. E eu tô com tesão por você. Você é uma mulher bonita, você é uma mulher gostosa. E imagina se você quer o mesmo com isso. Se você não quer, já me fale. Mas você já tá me tratando como um cardápio, que eu não sou um pedaço de carne, não sou marmita de ninguém. Bom, daí eu fiquei, ok. E quando que você... Qual que é a tua regra? Pra mim a gente tem que sair no mínimo 8 vezes, pelo menos por 2 meses, pra daí eu sentir, falei, tá, mas você tá com vontade de transar? Não, eu falei, vontade eu tenho, mas tem que esperar esse tempo. Então assim, gente, transar no primeiro encontro não tem problema, né? Então tipo, e não é questão de ser marmita, as pessoas transam, gente, transar é bom, transar é gostoso. Mas daí o cara só quer me usar. Se é consentido e você topou o casual, ninguém usou ninguém, vocês só transaram e foi casual, né? Então tem que... me usou. Se você consentiu, cara, você também transou, você também gozou, tá tudo certo, né? Então, o importante é o quê? Deixar claro que é casual. Só que assim, o fato que o cara tá gostando de você, tá te achando gostosa e quer transar contigo, ele não tá te olhando como marmita, ele tá te olhando como uma mulher bonita, uma potencial parceira sexual. Não é isso que você quer? Você quer que o cara não te deseje? Eu não entendo essas coisas. Então assim, essa questão de marmita, cuidado, tá? Não é só porque o homem te deseja. Até porque tem muita mulher que tem mulheres que procuram o cara só pra transar e acabou, não quer relacionamento nenhum. Coisa um monte de garota que assim, eu só quero comer, eu só quero dar pro cara, e o cara tá querendo namoro. Ele, tipo, como se a menina estivesse tratando o cara como marmita, mas não é, ela só quer sexo e tá tudo certo, né? E a última regra que eu acho que é a pior de todas, a mais nojenta, que é o seguinte: homens podem ser promíscuos, mas mulheres não. Eu fico, cara, essa cultura também é muito triste. Por quê? Na nossa sociedade, vocês vão concordar comigo, né? Meninas principalmente, que eu acho que é o mais triste, essa história, né? É mais triste pro sexo feminino, que é: homem pode comer um monte de mulher, pode sair com 5 meninas na semana que ele é garanhão, mas se a mulher faz isso, é puta, é vagabunda, é a mulher da vida. E eu atendo muito cliente homem que chega pra mim e fala assim: porra, eu terminei com a minha namorada, agora a gente voltou, e pô, ela saiu com 5 caras nesses 2 meses que a gente ficou separado. Falei, tá, e qual que é o problema? Porra, cara,
Ela saiu com 5 caras. Tá, e com quantas meninas você saiu? Ah, saiu com umas 15. Pô, você saiu com 15, 3 vezes mais do que ela. Ah, mas pô, homem pode, né, mano? Pô, mulher vagabunda, ficar chupando um monte de cara e agora... Eu falei, mas você não chupou um monte de buceta também? Assim, né, cara? Mas porra... Pô, pensar que ela dormiu com outros 5 caras, que ela sentou em outros 5... No pau de outros 5 caras. Que nojo essa mulher. Eu falei, mas você meteu em 15 bucetas, cara. Eu fico... eu sei que eu sou machista, mas porra, é difícil pro homem mudar. É difícil pro homem com cabeça pequena, com rigidez cognitiva, que sabe que a mulher tem o direito de sair com o que ela quiser, e você saiu com muito mais mulheres, você tá sendo um puta de um hipócrita, mas a cultura do Brasil, o homem tem que pegar muito mais, só que a mulher não pode sair com ninguém. Ou seja, ele queria sair com 15, enquanto ela não saísse com ninguém. Ia ser um placar de 15-0. Eu falei, porra, vai ser muito injusto. Ah, mas pô, eu fui ensinado assim, não sei se é diferente. Eu falei, bom, você não sabe ou você não quer? Porque se você me procurou, é porque você quer ser diferente. Agora você veio aqui só pra eu concordar com você, eu não faço esse tipo de trabalho. Pô, mas achei que você fosse me dar um apoio. Eu falei, cara, eu dou um apoio se você quiser pensar diferente. Mas eu sou consultor por isso, cara, porque eu quero que nossa sociedade, nossa cultura de relacionamentos seja mais digna, seja menos machista, seja menos radicalmente feminista, seja menos hipócrita, né? Então, cara, cai na real. E muito bem, agora a gente vai para crenças. Gente, não sei se vocês vão escutar, mas minha barriga tá roncando muito. Eu acabei de voltar da aula de um curso de história que eu faço aqui em Curitiba, super legal. E como eu falei pra vocês, né? Eu acordei hoje e eu falei, cara, não gostei do episódio que eu gravei. Até que estamos na metade, mais ou menos, eu já percebi que realmente ficou muito melhor. Tiveram várias coisas que eu falei de uma outra forma, com um pouco mais de clareza, que já tô satisfeito. E, gente, eu voltei de bicicleta, como tá muito quente, eu tô morrendo de fome, só que eu falei, cara, eu quero aproveitar que eu tô empolgadão, porque enquanto eu vou e volto de bicicleta, e andando de bicicleta eu venho ouvindo música e eu escuto alguns podcasts. Tem alguns podcasts que me influenciam e me colocam no estado de gravar. Então eu quis chegar em casa e já gravar, mas eu tô morrendo de fome porque eu não fiz lanche à tarde. Meu Deus do céu, minha barriga tá roncando, mas vamos lá que eu quero terminar isso aqui agora. Muito bem, crenças. Por que eu separei de regras? Porque crenças é mais uma... Seria regra também, mas acho que é mais uma questão de... São coisas que a gente acha, que nem sempre a gente... Não são exatamente condutas. Vamos lá. Vocês já vão entender. Ou talvez seja a mesma coisa, eu fiz cagada, mas vamos lá. Primeira crença. Não se pode criar expectativa dentro de um relacionamento. Muita gente acredita nisso. É que nem todo mundo segue. E por que nem todo mundo segue, nem todo mundo toma isso como regra? Porque é impossível. Por exemplo, agora em novembro, dia 15 de novembro ou dia 16 de novembro, talvez eu consiga o ingresso, mas vai ter o show do Linkin Park aqui no Brasil, em São Paulo, no estádio do melhor time do Brasil, que é o Palmeiras, né? E assim, tá muito difícil conseguir ingresso. Só que tem muita gente criticando o Linkin Park hoje porque eles estão com uma nova vocalista, que é a Emily Armstrong, que veio da banda Dead Sarah. Recomendo pra muita gente, pra todo mundo. Dead Sarah é uma puta banda. Mas porra, estão acabando com o legado do Chester Bennington, né? Que é o antigo vocalista do Linkin Park, que já morreu, ele se matou. E as pessoas não estão aceitando. Mas enfim, eu não sei porque eu tô falando disso agora. Assim. Então assim, as pessoas têm uma expectativa, realmente tem um apego grande com a questão do Chester. Eu super entendo isso, um objetivo aqui. Mas eu vou até o show. Tá? Eu espero que eu consiga o ingresso pra ir no show. E se eu for nesse show, eu tenho expectativa de que eu vou me divertir pra caralho. Eu vou ficar rouco de tanto gritar, vou ficar com o joelho doendo de tanto pular. Vou ser de lá encharcado de tanto calor que a gente sente, que vai estar todo mundo ali ombro a ombro, né? Essa é a minha expectativa. E como que eu posso ir pra um show de uma banda que eu gosto e não criar expectativa? Como que eu posso ir num primeiro encontro com alguém e não esperar que esse encontro seja bacana, seja compatível, que a gente se beije, quem sabe role até uma transa? Como que eu não vou criar expectativas boas? Né? A não ser que a pessoa já me deu vários sinais de que ela é uma escrota. Mas porra, é impossível não criar expectativa. É impossível você ter 2, 3 encontros legais e não pensar, cara... Quem dera, tomara que isso aqui vire um namoro, tá tudo bem, você pode ter essa expectativa, então é impossível. Aí muita gente entra nesse estado de que não vou criar expectativa para não sofrer, mas é impossível. É impossível você assistir um filme na Netflix e não esperar se divertir. A gente vive de criar expectativa. Sem expectativa, você não toma ações. Não vou entrar no Tinder porque não tem expectativa de dar match com alguém. Então dei match com alguém, não tem expectativa de que o papo seja bom, de que a gente vai sair. Porra, é possível. Então... Tem que criar expectativa. O que você não pode é criar expectativa demais, muito cedo, e nem expectativas erradas. O cara só quer casual, o cara não quer relacionamento, mas eu vou tentar conquistá-lo. Aí, vou mudar a visão dele. Aí não acho legal.
Segunda crença que eu acho que é muito idiota, que é ciúmes é prova de amor. Não é, eu fiz aqui um episódio no podcast falando que ciúmes não é prova de amor, gente. Ciúmes é prova de insegurança, tá? E assim, é que eu sou um cara que eu nunca vivi em relacionamentos com ciúmes. Teve só uma vez que uma ex-namorada minha sentiu um pouquinho de ciúmes, porque eu ia sair com uma amiga minha que eu não via há muito tempo, há 15 anos, uma amiga do segundo grau, do colegial, assim, e a gente só ia sair pra tomar cerveja. Eu queria sair só com ela porque, cara, enfim, é minha amiga, e nem ia ter papo pra minha namorada ir junto. Ela perguntou, eu preciso sentir ciúmes dela? Eu falei, não precisa, e realmente não precisava. A gente foi lá tomar uma cerveja num sábado à tarde, eu voltei pra casa como que não quer nada, sabe? A gente só foi realmente matar a saudade, e foi isso, tanto que depois, acho que foi o que, uns 2-3 meses depois, aí minha namorada conheceu ela e acabaram se dando super bem, né? Então faz parte. Então assim, o ciúmes é prova de insegurança, e muita gente tem essa crença de que ele tá com ciúmes, então ele gosta de mim. Não, na verdade ele tá com ciúmes porque ele é inseguro, que ele não tá se sentindo amado, porque vocês não estão sendo compatíveis. Eu tenho um episódio aqui só sobre ciúmes, então procurem, né? Então, e muita gente provoca ciúmes pra se sentir amado. Eu falei, cara, se você precisa provocar ciúmes em alguém pra saber que essa pessoa gosta de você, tem algo errado. Então você não tá se sentindo amado. Então peça validação, conversa, olha, eu quero saber, o que você sente por mim, como que você se sente ao meu lado, tá curtindo, tá feliz no relacionamento. Muito melhor do que ficar com um joguinho de ciúmes, né? Outra crença clássica quando tem términos. Meu ex não tá sofrendo como eu. Eu vejo o Instagram dele, ele tá super feliz. Eu falo assim, por que você tá vendo o Instagram dele? É porque você quer validar, você precisa que o outro sofra. E eu acho isso tão... Ainda mais no Brasil, um país que é tão cristão, essa ideia de eu quero ver o outro sofrer. Pô, se você tá sofrendo por amor, é uma pena. Às vezes a gente toma um fora ou termina um relacionamento porque não tá dando certo, a gente realmente fica com saudade. Quando esperar que o outro sofra, você já tá sofrendo. Mas o sofrimento do outro é prova de que ele me amava. Nem sempre. As pessoas não sofrem do mesmo jeito. Olha o próprio Chester Bennington, era um cara super alegre nas entrevistas, e a esposa dele disse que, acho que 2 semanas antes dele morrer, ele tava super bem. Nem sempre que a pessoa tá feliz postando fotos bonitas no Instagram significa que ela tá de boa, tá feliz, né? E querer que o outro sofra e você ficar acompanhando pra ver o outro lá postar fotinho, postar stories. Ai meu Deus, que vida difícil, só pra você se sentir bem, é só pra alimentar o ego, né? Então, essa crença de que o outro precisa sofrer, eu acho uma besteira também. Eu fico muito feliz quando eu fico sabendo que uma ex-namorada minha, uma ex-esposa tá bem. Eu quero que ela esteja bem. Porque desejar a infelicidade de alguém, gente, relembra, não é nada cristão, tá? Não foi isso que Cristo falou, já que nem em Deus eu acredito. Mas tudo bem. Outra crença que eu acho super idiota, que é a crença da vingança, que é trate o outro exatamente como ele te trata. Eu vejo vários coaches no Instagram e no TikTok falando isso. Trate o outro como ele te trata. Se a mulher te tratou mal, devolva na mesma moeda. Se o cara te traiu, vai lá e trai ele também. Se o cara foi grosseiro, te deu um tapa na cara, dá um tapa na cara dele também. Meu Deus, gente, isso é vingança. Olho por olho, dente por dente, e todo mundo vai ficar cego e banguelo. Não dá, gente, não dá. Então, essa ideia de que trata o outro exatamente, ou seja, você está se rebaixando. Você não quer trair, mas você vai lá e trai. Você não quer que mintam pra você, mas você vai lá e mente. Da onde que a vida vai ficar boa desse jeito? Até que pariu, né? Tem mais crenças aqui, mas não se esqueçam, gente, de avaliar aqui com 5 estrelinhas o podcast. É muito importante pra mim, é só ir lá no meu perfil, dar 5 estrelinhas. E se você quer fazer algum comentário que você está sentindo, né? Tem aqui os comentários do Spotify, você pode sempre participar. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, que é lá no Instagram que eu abro as caixinhas de pergunta e faço os stories que influenciam e decidem as pautas que vêm aqui pro podcast, tá bom? Outra crença clássica que eu acho que tá errada, mas não totalmente errada. Achei legal trazer essa, porque essa que eu concordo, mas discordo também. Que é o quê? Demora nas mensagens é desinteresse. E sim, gente, isso aqui é bem verdade, tá? Quando você tá ali no começo do relacionamento, a pessoa começa a se afastar, ou a pessoa demora demais pra responder, cara, geralmente é desinteresse. O cara ficou 3-4 dias sem falar comigo, botou hoje. Oi, tudo bom? Vamos sair hoje? Pô, você ficou 4 dias sem falar comigo. Daí a pessoa fala, mas eu tava ocupado. Não, eu só tava ocupado. É desinteresse, porque, cara, sempre tem tempo. Só que assim, eu acho que sim, no começo de um relacionamento, quando vocês precisam de uma comunicação mais intensa para que vocês se conheçam melhor, eu acho sim que a demora é desinteresse. Só que tem vezes que a relação já engatou e às vezes realmente rolam contratempos. Isso pode acontecer. E outra coisa, às vezes você dá match no Tinder ou no Bumble, você tá conversando com a pessoa e ela realmente demora muito para responder. Mas às vezes a pessoa é muito ocupada e vocês nem falaram ainda sobre com o que vocês trabalham. Às vezes a pessoa, sei lá, é uma tatuadora. Como é que a pessoa vai te responder tatuando? Eu tenho uma amiga que tatua das 8 da manhã às 10 da noite.
E ela manda mensagem pra mim, às vezes 7h30 da manhã. Oi, Edu, tudo bom? Vamos pra um rolê hoje? Aí meio-dia, eu respondo pra ela rapidinho, meio-dia ela fala assim, tá bom, onde que nós vamos? Ela só vai me responder 9 da noite. Porque ela não tem como usar as mãos. Ou, às vezes, lógico, aqui eu exagerei um pouco. Às vezes no meio da tarde ela responde, eu parei aqui uma tatuagem pra te responder. Mas ela demora. E tá tudo bem. Então cuidado com isso. Outra crença clássica que eu escuto muito nas minhas consultorias é, ele terminou do nada. Tá tudo indo bem, e aí a pessoa terminou do nada. Cadê aquele amor todo? Cara, ninguém termina do nada. É que muita gente, às vezes não percebe. Que às vezes o relacionamento pra você tá bom, pra outra pessoa não tá, mas ela não consegue falar. Aí, às vezes, porque vocês já não se comunicam muito, vocês estão juntos. Cara, gente, tem casais que estão juntos há 3, 4 anos e nunca tiveram uma DR. E que eu pergunto assim, tá, mas ela terminou com você, mas vocês queriam morar juntos? Vocês queriam ter filhos? Ah, não, nunca falamos sobre isso. Vocês nunca falaram sobre filhos, sobre morar juntos? Não. Vocês tinham DS, perguntava pra ela se ela tava bem, se ela se sentia... Não, e ela? Também não. Então, vocês nunca conversaram? Então, não é que vocês nunca terminaram... Não é que ela terminou com você do nada. É que vocês não tinham diálogo. Então, aquilo tava doendo dela... E ela nunca verbalizou, você também não tem bola de cristal pra saber, ela terminou com você. Pô, mas a gente tava tão bem. Tava tão bem pra você, pra ela não tava. Ah, mas ela nunca me falou. Pois é, isso é uma pena também, mas acontece, tá? Então não tem essa coisa de terminar do nada. Outra crença clássica é que homem não termina relacionamentos. Isso veio de um influenciador grande que tem, um poeta que a gente tem, não vou citar o nome dele, porque não quero, enfim. Mas essa história de que homem não termina relacionamentos, homem abandona. Muito homem termina bonitinho. Eu sei que a maioria tem muito cara de escroto por aí, mas tem muito homem que termina relacionamento sim. A gente fica nessa crença. Eu vejo que muitas meninas acabam terminando o relacionamento com pressa, porque acham assim, ele nunca vai terminar comigo. Ele começou a me abandonar. Mas na verdade, às vezes o cara só tá se desconectando um pouco e não sabe resolver aquela situação. Da menina vai lá e termina com ele, com medo que o cara termine com ela. E o cara nem queria terminar com ela, mas ele também não sabia resolver a situação. Então, gente, façam terapia de casal, façam consultoria de casal, procurem informação pra não terminar relacionamento cedo demais, tá? Outra crença clássica que eu recebo muito na minha consultoria, que é o seguinte: terminamos e agora eu quero escrever uma carta ou conversar com o meu ex pra ele, né, pra eu poder reconquistar o meu grande amor, pra ele lembrar do nosso amor. Eu fico, cara, né, que é uma coisa, como que a gente pode jogar fora uma relação que foi tão longa assim? Gente, uma relação nunca pode ser jogada fora, porque o passado não pode ser apagado, tá? Então não adianta você escrever uma carta pra essa pessoa, tentar conversar com ela pra tentar relembrar o nosso amor. A partir do momento que uma pessoa diz que não te ama mais, que não tá mais apaixonada, já era. Não, Edu, mas e tem clientes que me procuram pra poder escrever essa carta, né? Eu quero escrever uma carta pra reconquistar minha namorada. Que como assim jogar fora uma relação assim tão longa? Cara, a relação já morreu, a pessoa já se decidiu. E muitas vezes a pessoa me manda prints das conversas no WhatsApp e a menina deixa bem claro: olha, eu não quero mais nada com você, acabou, eu não te amo mais, some da minha vida. O cara quer insistir, acha que uma cartinha vai convencer. Então são crenças que a gente tem, porque a gente tá tão apaixonado ainda pela pessoa, a gente ainda ama tanto. Eu sei que é foda ser rejeitado, que a gente acha que uma carta bem escrita vai convencer a pessoa. E as pessoas falam assim: Edu, mas você é um poeta, você tem poesias lá no seu Instagram, me ajuda. Eu falei, cara, não tem nada que eu possa escrever que vai mudar a cabeça dessa pessoa. E acredite em mim, já tentei isso no passado. Tiveram clientes que assistiram tanto que a gente fez e deu merda do mesmo jeito. Então, não adianta, tá? E a última crença que eu acho muito, muito foda, que é, na verdade, ela se divide em duas, né? Que é uma de um lado assim, na verdade são duas crenças, desculpe. Mas essa coisa de terminou o relacionamento, vocês já terminaram, deu errado, aí a pessoa quer ir atrás do ex pra dizer o quanto ele magoou. Não, eu quero falar pra esse filho da puta o quanto ele me fez mal, ou quero falar pra essa idiota, ou pra esse idiota. Essa perseguição de ex que se odeiam e aí querem ficar tendo DR pós-término pra mostrar pro outro quanto o outro, porque ele magoou muito, quero que ele saiba. Meu, às vezes ele nem vai concordar com você. E você não acha que essa conversa tinha que ter sido antes de vocês terminarem e não depois? Pra ter que brigar e que acha o quê? Ou seja, resolver as paradas depois que já terminou. Mas se eu falar pra ele o quanto ele foi filho da puta, eu vou me sentir melhor. De volta, cadê o cristianismo aqui, gente? Por que você quer detonar uma pessoa? Se essa pessoa te fez tão mal assim, se afasta. Você realmente acha que você vai convencer o teu ex de que ele te machucou? Não é assim, gente. Se essa pessoa não presta, especialmente se foi você que terminou com essa pessoa, você não quer dar lição de moral nela, você terminou, afasta. O fato de você afastar essa pessoa já basta. Mas eu não quero que ele faça mal para outras pessoas. Não tá no seu controle, né? E a última crença que eu já falei, né? Que é o terminar pra fazer correr atrás. Acho isso tão idiota. Terminei com ele não voltou atrás, já tá com outra pessoa. Mas você queria terminar? Não. Poxa vida. E vamos para o próximo tópico.
E o último tópico é sobre redes sociais, né? E também, lógico, sobre a origem disso tudo, mas eu vejo muitos casais, gente, essa crença de que as provocações, né, o uso da rede social para dar indiretas e tem muita gente que continua seguindo o ex para buscar um tipo pra se machucar. Teve um cliente esses dias que apareceu para mim e falou assim: Edu, tava aqui, tô muito mal porque, cara, meu filho segue a minha ex. E aí ele me mostrou que ela já tá namorando com outro cara. Eu falei, por que seu filho ainda acompanha sua ex? Ah, porque eles eram amigos, tal, isso aqui. Tá, mas por que ele foi te mostrar isso? Ah, eu queria ver como é que você ficou. Mal. Lógico que você ficou mal. Lógico que você ficou mal. Então tem gente que fica seguindo o ex no Instagram pra ver o que o outro vai fazer pra poder se sentir mal ou bem. Ah, mas a forma como o outro sofre diz muito sobre como foi o relacionamento. Não diz. Infelizmente não diz. Diz sobre como a pessoa lida com dor. Mas não sobre como foi o relacionamento. E cara, eu já atendi pessoas que estão em novos relacionamentos, que terminaram relacionamentos anteriores e ficaram super bem, mas que lamentam profundamente o término. Pô, não queria terminar com ela, a gente terminou e tal. Mas como é que você ficou? Fiquei tranquilo, cara, porque eu acho que foi a melhor decisão. Mas se ainda gosta dela, cara, vou amar pra sempre, mas a gente é incompatível. Perfeito? É assim que tem que seguir, né? E muito bem, qual é a origem disso tudo, né? Desse negócio de rede social, de crenças e de regras. Eu falei bastante disso no episódio sobre machismo e feminismo e também num episódio que eu gravei chamado Por que os homens não prestam? Procurei, acho que é 62 mais ou menos. Por que os homens não prestam? E a origem disso tudo, gente, é algo cultural. O nosso machismo é cultural e é estrutural. A gente realmente trata as mulheres mal. E muita mulher está reagindo de maneira muito radical também, agora tornando os homens inimigos. E vem com essa crença que homem não presta. Não é todo homem que não presta. Tem homens que terminam, tem homens que são responsáveis. Eu conheço muitos casais super harmônicos, em que às vezes o cara é mais legal do que a menina e trata a menina muito melhor do que a menina trata o cara, né? Mas acho que a origem disso tudo é o quê? Pouco autoconhecimento, má educação familiar, falta de terapia e, acima de tudo, preguiça. E aquela vontade de não querer mudar, de aprender novas formas de amar. Então, muitas vezes, quando um cliente chega pra mim e fala assim, porra, Edu, tô sofrendo muito por amor. Tá, então vamos parar de ficar só pegando gente embalada, vamos parar de fazer provocação no Instagram, vamos parar com ciúminho besta de provocar ciúmes porque é prova de amor. Porra, Edu, mas se eu não fizer isso... mas todo mundo faz assim, mas eu preciso fazer isso para me sentir seguro. Não, vamos tratar da sua insegurança. Agora, ficar procurando, dando indireta no Instagram e fazendo provocação e causando ciúminho, você não vai ficar feliz. Então, assim, eu percebo que muitas pessoas têm uma preguiça ou até uma resistência de mudar. Porque a gente não estuda nada sobre relacionamentos. Agora, parem para pensar. A gente tem uma epidemia de relacionamentos tóxicos. Todo casal briga, mas assim, existem níveis de briga, tem casal que briga toda semana e não percebe que, na verdade, eles não têm ferramentas para interromper. Ah, mas briga de casal é normal. Não é. Discussão é normal, discordar é normal. Agora briga de se xingar, de ficar de mal, de fazer joguinho, de sumir, não é normal. Ah, mas a gente sente raiva, tudo bem, só que você pode escolher como você vai reagir a essa raiva. E eu falo disso em muitos outros episódios que tem por aqui, né? Como eu falo, gente, a solução então é mais autoconhecimento, mais educação familiar, mais educação de relacionamentos, mais terapia, menos preguiça, mais leitura. Então, queiram ter um bom relacionamento e quem quer consegue, tá? E outra coisa, né, gente? Lembrando que nosso Brasil é um país cristão, ter mais perdão no coração ajuda bastante, tá? Ter um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de serenidade, de tranquilidade, de compaixão. De escutar o outro e também exigir que, eu também quero ser escutado, vamos tentar uma reconciliação, ajuda muito. E a frase final pra gente fechar esse episódio aqui é a seguinte, essa frase é do Einstein, na verdade, do Albert Einstein, e essa frase foi dita quando eles terminaram de fazer a bomba atômica lá de Hiroshima e Nagasaki em 1945, final da Segunda Guerra Mundial. E a frase é a seguinte: Tristes tempos os nossos, em que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Tá? Em que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. O que o Einstein quis dizer? Hoje em dia, a nossa cultura, né, ela é muito baseada no preconceito. Ah, porque homem não presta, porque mulher é isso, mulher é aquilo. E a gente tem essas crenças erradas. E elas são muito difíceis de serem quebradas. Então o homem trai, mas todo homem trai. Ah, mas qual que é o problema de trair? Ah, daí a mulher é muito ciumenta. Ah, mas ciúmes é prova de amor. Não é, é prova de insegurança. Então é muito difícil quebrar um preconceito. Só que hoje em dia a gente já conseguiu levar o ser humano até a lua. A gente tem iPhone com a puta tecnologia. A gente faz filmes incríveis, tem grandes obras de arte. A gente não consegue quebrar um preconceito. A gente já tem a física quântica. A gente já criou uma bomba atômica e a gente não consegue vencer um preconceito.
Tá bom, gente? Muito obrigado por todo o carinho. A gente se vê novamente semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Beijos!